Olá, pessoal. No vídeo de hoje, nós vamos dar início ao estudo sobre estatística básica. E hoje que nós vamos aqui introduzir o assunto. O nosso livro-texto é o livro do GeoCiesi, Matemática, Ciência e Aplicações, volume 3 do ensino médio. Introdução. Estatística. Estatística é o conjunto de técnicas e métodos de pesquisa que envolve coleta de dados, inferência e análise. Então, na verdade, sempre que você vai fazer aí algum estudo que envolve, na verdade, aí uma pesquisa ou então um trabalho que você precisa de trabalhar com estatística, você precisa, na verdade, aqui de fazer, na verdade, aqui, então, essas três etapas, tá? Que é a coleta de dados, a inferência e a análise. A inferência é um processo pelo qual os estatísticos tiram conclusões acerca da população usando informações de uma amostra. Tá? Então, na verdade, você aqui vai ter a coleta de dados, vai fazer aqui a inferência e aí você vai trabalhar aqui com essa análise. Bom, para trabalhar com estatística, você precisa aqui de definir o que é população e o que é a sua amostra. População é o conjunto de elementos que tem em comum a característica que está sendo investigada em uma pesquisa. Então, na verdade, você trabalha com estatística para você, na verdade, aqui investigar, na verdade, uma determinada característica que está dentro, na verdade, aqui de uma população. E aí, o que você faz? Para você não trabalhar aqui com a população no todo, você trabalha apenas aqui com uma amostra dessa população. Então, a amostra é um subconjunto da população cujos elementos fornecerão as informações que estão sendo investigadas por meio de uma pesquisa. Então, na verdade, eu tenho aqui a minha população. Dessa população, eu vou retirar aqui uma amostra, que é uma parte dessa população. Por isso que a amostra, na verdade, aqui é um subconjunto. E aí o meu trabalho, na verdade, vai ser realizado em cima dessa amostra, da qual, na verdade, vai me fornecer informações, tá? Para que eu possa, na verdade, aqui, tomar aqui, na verdade, digamos assim, uma decisão em cima aqui dessa população. Bom, então aqui, eu trago para você aqui uma imagem onde eu mostro aqui, que esse todo é chamado de população. E eu, quando eu pego aqui um pedacinho dessa população, eu tenho, na verdade, aqui uma amostra, tá? Então, aqui eu tenho todo, que representa a população, e esse círculo que, na verdade, aqui, que contém aqui um pouquinho aqui de pessoas, foi retirado, na verdade, aqui desse todo. Então, eu tenho aqui minha população, e tenho essa parte aqui, na verdade, que é chamado de amostra, que é um subconjunto da minha população. Bom, precisamos de definir também aqui o que é uma variável, tá? A variável, ela é o objeto de estudo ou item investigado de uma pesquisa. As variáveis, elas se classificam de dois tipos, em quantitativas e qualitativas. As variáveis quantitativas são aquelas que apresentam números como resposta. Então, na verdade, ela está associada a um número, tá? Quantidade de filhos, a altura de uma pessoa, o seu peso, a sua renda. Então, na verdade, aqui são variáveis que estão associadas, na verdade, a números. Então, toda variável que você conseguir associar a números, ela é chamada para mim aqui de variável quantitativa, que é o caso aqui de quantidade de filhos de uma família, a altura de uma pessoa, o seu peso, a sua renda. Então, são variáveis associadas a números. E, por esse fato, elas são classificadas como quantitativas. As variáveis qualitativas, elas apresentam como resposta uma característica ou preferência do entrevistado. Por exemplo, cor, nome do candidato em que o entrevistado vai votar nas próximas eleições e etc. Então, na verdade, variáveis que estão associadas, na verdade, aqui como uma característica
ou então preferência, ou seja, que não estão associadas a números, elas são chamadas, na verdade, de qualitativas. É importante aqui você saber que essa diferença entre os dois tipos aqui de variáveis. Bom, quando você tem aqui uma população e uma amostra, que você faz o seu trabalho aqui estatístico, você, na verdade, vai conseguir montar uma tabela que é chamada tabela de frequência, tá? Então, a tabela de frequência nada mais é do que são tabelas que organizam e resumem o conjunto de dados coletados em uma pesquisa. Então, na verdade, você vai pegar esses dados da sua pesquisa e vai tabular, ou seja, você vai transformar esses dados em tabelas, tá? E em uma tabela de frequências, geralmente, ela vai trazer para a gente aqui o termo de frequência absoluta, que eu posso aqui nomear de FA, frequência absoluta, que corresponde ao número de vezes que cada valor da variável aparece nos dados obtidos. Tá? Então, isso aqui é chamado, na verdade, aqui de frequência absoluta. Além de trazer a frequência absoluta, ela pode trazer também aqui a frequência relativa, que eu vou chamar aqui de FR, frequência relativa. A frequência relativa nada mais é do que a razão entre a frequência absoluta e o número total de dados disponíveis. Então, para você obter aqui a frequência relativa, basta você pegar aqui a frequência absoluta e dividir, na verdade, aqui pelo número total de dados disponíveis. Essa razão, tá, é chamada aqui de frequência relativa. A frequência relativa, ela também pode ser expressa na forma de porcentagem. Então, basta você pegar aqui o resultado aqui dessa razão e para transformar ela em porcentagem, basta você pegar, na verdade, aqui essa razão e multiplicar ela, por exemplo, aqui por 100. Aí você vai estar transformando ela em porcentagem. Bom, vamos pegar um exemplo agora aqui, ó. Considere as notas da prova de matemática de 20 alunos que foram coletadas por um professor. Então, o que aconteceu aqui, ó? Foi aplicada aqui, então, uma avaliação para 20 alunos. Esse professor, na verdade, corrigiu a nota de cada um desses alunos e, na verdade, colocou aqui a nota deles. Então, esses números aqui que vocês estão vendo aqui, ó, você pode ver aqui que você tem, ó, 1, 2, 3, 4 linhas, 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então, 4 vezes 5, você vai ter um total aqui de 20 notas. Cada uma dessas notas corresponde, na verdade, a um estudante. Então, como aqui você tem 20 alunos, você tem um total aqui de 20 notas. Ok? Então, esses números aqui, ó, é a nota que cada um desses 20 alunos tirou, na verdade, aqui nessa prova. Então, na verdade, o que aconteceu aqui? Ó? Eu tenho aqui uma amostra. E essa amostra, na verdade, aqui corresponde a um total de 20 notas. O que eu vou fazer agora aqui é o seguinte, ó. Eu vou determinar aqui a frequência absoluta. Nós vimos que frequência absoluta é o número de vezes que cada item ocorre durante uma pesquisa. Então, o que eu vou fazer agora aqui, ó, é separar cada um desses números. E para isso aqui, por exemplo, ó, eu utilizei cores. Então, você vai ver aqui, ó, que a nota 7 eu colori aqui na cor verde. Então, eu tenho aqui, ó, a nota 7 marcada. A nota 6 eu coloquei na cor vermelha. Então, eu tenho aqui, ó, o 6 também aqui, ó, está marcado. O 5 eu coloquei aqui na cor amarela. Você pode ver aqui, ó, todos esses que estou riscando agora aqui, ó, são alunos que tiraram nota 5. Depois o 8 eu marquei na cor azul. E aí você vai ver agora aqui que o 9 eu coloquei aqui na cor cinza. E o único aqui que eu não foi riscado ainda é o 10, que eu coloquei aqui na cor laranja. Então, na verdade, ó, o que é a frequência absoluta? A quantidade de vezes que cada uma dessas notas aqui, na verdade, elas ocorreram. Então, uma vez que eu já identifiquei aqui essas notas agora, ó, eu consigo, na verdade, aqui fazer uma tabela. E essa tabela minha aqui vai ficar a seguinte, aqui, ó. Perceba que a nota 5
Se você contar agora aqui, ó, ela vai aparecer 7 vezes. A nota 6, ela vai aparecer 4 vezes. A nota 7 vai aparecer 3 vezes. A nota 8, 3 vezes. A nota 9, 2 vezes. E a nota 10, ela vai repetir aqui uma vez. Então, na verdade, ó, a frequência absoluta da nota 5 é igual a 7. A frequência absoluta da nota 6 é igual a 4. Frequência absoluta da nota 7 é 3. Frequência absoluta da nota 8 é 3. Frequência absoluta da nota 9 é 2. E a frequência absoluta da nota 10 é exatamente igual a 1. Então, feito isso aqui, eu tenho agora aqui a minha tabela. Então, aqui na primeira coluna, ó, eu tenho as notas. Você vai ver que essas notas aqui, ó, elas estão variando de 5 até 10. E eu tenho aqui a frequência absoluta de cada uma dessas notas. Tá? Então, aqui eu fiz essa tabelinha. Importante aqui você saber que eu tenho aqui um total, na verdade, aqui, ó, de 20 alunos. Sempre que você somar aqui, ó, a frequência absoluta, você vai ter que ter o total aqui, na verdade, de disponíveis, na verdade, da sua amostra. Tá? De itens disponíveis na sua amostra. Então, se você somar aqui, que ó, 7 com 4 vai dar 11, com 3, 14, com 3, 17, com 2, 19, com 1, 20. Então, é importante você conferir isso aqui, tá? Então, eu tenho a minha tabela aqui, na verdade, que traz para mim aqui a frequência absoluta das notas dos estudantes, que, na verdade, são 20. E essas notas aqui estão variando de 5 até 10. Bom, falei para vocês aqui também, ó, de frequência relativa. A frequência relativa é a razão entre a frequência absoluta e o número total de dados disponíveis. Então, eu posso escrever o seguinte, ó, que frequência relativa nada mais é do que a frequência absoluta dividido pelo total de dados disponíveis. Então, agora, ó, feito a tabela de frequência absoluta, eu consigo completar agora aquela tabela com a minha frequência relativa. E aí agora eu vou fazer o seguinte aqui, que ó, eu tenho as minhas notas, tenho a frequência absoluta. Vou colocar agora aqui a frequência relativa. Aí eu chamo a sua atenção aqui agora, ó, porque eu coloquei agora aqui 2 colunas. Você pode fazer aqui apenas uma, tá? Então o que eu coloquei aqui, ó? A frequência relativa nada mais é do que a frequência absoluta dividido pelo total de dados disponíveis. O total de dados disponíveis, ó, é igual a 20. Então, para eu calcular a frequência relativa da nota 5, basta eu pegar aqui, ó, a frequência absoluta, que é 7, e dividir por 20. Então, vai ficar 7 sobre 20, ou então, escrevemos na forma decimal, vai dar 0,35. Ok? Quando eu for calcular a frequência relativa da nota 6, eu vou pegar aqui a frequência absoluta da nota 6, que é 4, e vou dividir por 20. Então, vai ficar 4 sobre 20, ou então 0,20. De forma análoga, frequência relativa da nota 7. Eu tenho aqui, ó, 3 notas 7, e vou dividir por 20. Essa continha vai dar 0,15. De forma análoga, a frequência relativa da nota 8 vai ser 3 dividido por 20, que vai dar 0,15. Frequência relativa da nota 9 vai ser 2 dividido por 20, que vai ser 0,10. E a frequência relativa da nota 10 vai ser 1 dividido por 20, que essa continha aqui vai dar 0,05. Importante agora aqui, ó. A frequência relativa, ela está associada a uma porcentagem. O todo da porcentagem, o todo, sempre equivale a 100%. Tá? Se você não trabalhar com porcentagem, o todo ele é igual a 1. Então, o 1 representa em porcentagem 100%. Então, por que eu estou falando isso aqui? Ó? Quando você soma a frequência absoluta,
ela vai ter que te dar o total aqui de itens da sua amostra. Quando você soma a frequência relativa, se você não estiver trabalhando com porcentagem, essa soma aqui tem que dar 1, tá? E se você estiver trabalhando com porcentagem, ela vai ter que dar 100. Então, para transformar isso aqui em porcentagem, basta você multiplicar cada um desses itens aqui por 100. 0,35 vezes 100 vai dar 35%. 0,20 vezes 100, 20%. 0,15 vezes 100, 15%. 15%. 0,10 vezes 100, 10%. E 0,05 vezes 100, eu vou ter aqui 5%. Então, é muito importante você saber que frequência absoluta, a quantidade de vezes que o seu item repete dentro de uma amostra, tá? Se você somar a frequência absoluta, vai ter que te dar o total de itens. Frequência relativa, basta pegar a quantidade de frequência absoluta e dividir pelo total de pontos da sua amostra. Se você somar a frequência relativa, vai ter que dar 1. Se você transformar em porcentagem e somar, essa continha aqui vai ter que dar 100%. É muito importante você saber aqui construir e entender aqui essa tabela, tá? Porque você vai ter que fazer leitura dessa tabela. Então é muito importante quando você vai analisar uma tabela, você verificar o que está escrito nas linhas, nas colunas, qual que é o título dessa tabela, tá? Então é muito importante saber ler uma tabela. Ela traz aí várias informações aí para você. Bom, tabela preenchida. Pergunta: qual a porcentagem dos estudantes que tiraram nota 5? Então eu quero aqui, ó, a porcentagem de estudantes que tiraram a nota 5. Então eu vou chegar aqui, ó, exatamente aqui na nota 5 e vou analisar agora aqui, ó. A porcentagem de que tirou nota 5 equivale, na verdade, aqui a 35%. Então, respondemos aqui. Ó. A segunda. Qual a porcentagem dos estudantes que tiraram notas menores ou iguais a 7? Então, cuidado. Ó. Menores ou iguais a 7, eu quero descobrir notas que são exatamente igual a 7 ou então menores. Então, vou chegar na minha tabela agora aqui, ó. Pode ter nota 7 e pode ter nota aqui menor do que 7. Então, pode ter nota 7, nota 6 e nota 5. Então, na verdade, a porcentagem que eu tenho aqui, ó, vai ser o somatório dessas porcentagens. Nota 7, 15%, nota 6, 20% e nota 5, 35%. Se eu somar 15% com 20%, eu vou ter aqui 35%. Com mais 35%, essa porcentagem aqui equivale a 70%. Depois, ó, ele pergunta aqui, ó, quantos estudantes tiraram notas superiores a 8? Tá? Então, agora, ó, eu quero notas superiores a 8. Superior nada mais é do que maior. Então, eu quero nota maiores do que 8. Maiores do que 8, o 8 está fora. Então, ou seja, aqui, ó, superior a 8. Vai ser a nota 9 e vai ser a nota 10. Aí toma cuidado aqui agora, ó, que ele não pediu em porcentagem. Ele pediu total de estudantes. Então, nesse caso aqui, ó, você vai utilizar aqui a coluna da frequência absoluta. Então, quantos alunos aqui tiraram nota 9? 2 estudantes. Quantos alunos tiraram nota 10? 1 estudante. Como eu quero que notas superiores a 8, eu vou somar aqui 2 mais 1 e eu vou ter um total aqui de 3 estudantes que tiraram notas superiores a 8. Bom, espero que você tenha acompanhado aqui o conteúdo dessa aula. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.